A Microsoft oficialmente fechou uma parceria de 10 anos com a Nintendo para poder trazer principalmente Call of Duty para o Nintendo Switch na mesma data de lançamento e com a mesma paridade. A gente sabe que a Microsoft ela tem um histórico de colocar o Game Pass disponível no Mac, que nem utiliza o Windows, disponível agora nas televisões Samsung e claro, ele já está há bastante tempo disponível no mobile. Não é de hoje que existem conversas entre a Nintendo e a Microsoft sobre o Xbox Game Pass. O próprio Phil Spencer da Microsoft já chegou a comentar sobre isso, e com essa parceria recente voltou esse tipo de especulação. É claro que não param de falar isso porque o Xbox Game Pass é um serviço excelente que já conquistou muitos brasileiros e é o maior serviço comparável à Netflix quando se trata de games. E apesar de algumas polêmicas discutíveis, dá pra cravar que o Game Pass veio pra ficar, e pelo que diz a Microsoft, ficar em cada vez mais lugares. E sim, ele cabe no Nintendo Switch. Apesar de não ter nada confirmado e provavelmente a própria Nintendo já ter embarreirado o Game Pass do Nintendo Switch, porque se dependesse da Microsoft ele já estaria em vários lugares, eu reuni aqui nesse vídeo alguns argumentos que mostram que todo mundo ia sair ganhando se isso acontecesse. Tanto as empresas, Nintendo e Microsoft, quanto os jogadores de Nintendo Switch e de Xbox também. Tá em dúvida? Então fica aqui comigo. Olá meus amigos nintendistas e também caixistas, eu sou o Coelho no Japão e o vídeo de hoje é pros dois. Aqui no canal eu falo de Nintendo de segunda a segunda, mas o que poucos sabem é que eu assino o Xbox Game Pass e utilizo bastante o Xbox Cloud Gaming até para poder escrever análises de jogos que chegam ao Nintendo Switch. E eu não tenho a chave, mas que estão disponíveis no Game Pass. Então mesmo que com a minha preferência clara a Nintendo, eu estou dentro dos dois universos, nos dois serviços, e eu posso dizer, eles dariam certo juntos. E aqui no canal às sextas-feiras a gente tem esse quadro que é o hashtag Nintendo a Sério, que é um quadro mais argumentativo e opinativo, onde a gente se aprofunda em algum assunto. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa um like aqui no vídeo, inscreva-se aqui no canal Coelho no Japão para ficar por dentro de tudo sobre o universo Nintendo e hoje sobre Xbox. Ative o sininho de notificações para vocês não perderem esses vídeos às sextas-feiras aqui no canal. Eu vou deixar a playlist aqui na descrição porque tem muitos assuntos interessantes que a gente traz aqui nesse quadro. Agora vem comigo e bora falar de Game Pass no Nintendo Switch. A primeira coisa mais importante é a gente discutir como que esse serviço aconteceria no Nintendo Switch, porque certamente seria diferente de como ele é no mobile e dentro do próprio Xbox. E basicamente existem duas possibilidades. A primeira possibilidade é a seguinte: o Game Pass do Nintendo Switch seria diferente em termos de catálogo, assim como é o Xbox e o PC, onde não necessariamente todos os jogos que estão no Xbox estão disponíveis no PC também. Existe essa diferença de catálogo e essa possibilidade de ter uma terceira diferença para o Nintendo Switch faria o Game Pass ser nativo, ou seja, você baixa um aplicativo do Game Pass e lá dentro você baixaria os jogos e os jogaria pelo Nintendo Switch, assim como faz com o Nintendo Switch Online. Porém, essa biblioteca seria restrita aos jogos que já estão no Nintendo Switch, como Ori, 007 GoldenEye, New Super Lucky Tale, entre vários outros, ou nem todos eles também. A Microsoft claramente ia escolher quais deles iam incluir entre do Game Pass no Switch. E isso já seria excelente. A gente separou aqui para vocês alguns jogos do Game Pass que já estão disponíveis no Nintendo Switch, mas que são caros e seria muito mais interessante a gente poder pagar uma assinatura mais barata para poder aproveitar esses jogos. E são eles: It Takes Two, que é um jogo absolutamente incrível, tá no Game Pass e ele tá no Nintendo Switch. O jogo, claro, Skyrim, que o máximo de promoção que pega ali é R$150, mas é um jogo, como ele é da Bethesda, está disponível no Xbox Game Pass. Dragon Quest Builders 2, que é um ótimo jogo, mas ninguém dá chance pra ele por ser R$200 e raramente entrar em promoção. Lego Star Wars The Skywalker Saga, jogaço também, que tem um preço mais caro. Hot Wheels Unleashed, que é outro jogo bom que tá no Game Pass e também no Switch. Life is Strange True Colors, Tetris Effect, cara, que, sério, eu vivo recomendando pra vocês jogarem aqui, mas como ele custa mais de R$100, deixa muita gente com medo de testar. Então, gente, por favor, testem no Game Pass. Monster Hunter Rise, meus amigos, exatamente. Persona 5, que também tá no Suitão e tá no Game Pass. Octopath Traveler, Ori and the Blind Forest, Ori and the Will of the Wisps. Mano, é muito jogo. Então sim, mesmo que o Xbox Game Pass fosse apenas dos jogos que já estão disponíveis no Nintendo Switch, ou mesmo que ele funcionasse assim como os Game Trials da Nintendo, onde você, assinando o serviço do Nintendo Switch Online, você pode baixar aquele jogo da eShop gratuitamente e não dentro do aplicativo do Nintendo Switch Online, a gente já teria uma boa biblioteca de jogos que valeria o preço do Xbox Game Pass. Mas
apesar dessa ser uma opção já muito vantajosa, a verdadeira opção que seria excelente é a segunda possibilidade de como o Game Pass funcionaria no Nintendo Switch, que é a seguinte: Xbox Cloud Gaming no Suitão. Amigos, a Microsoft conseguiu fazer o Game Pass funcionar em um celular. No Nintendo Switch ia ser moleza. Tá, talvez moleza não, mas eles iam conseguir. Por um lado, o Xbox Cloud Gaming é nuvem. Ou seja, ele precisa da internet e uma conexão boa de internet, tá? Ou pelo menos uma conexão ok se você não for jogar nada competitivo. Então atrapalha um pouco a proposta do Nintendo Switch se você quiser jogar ele em qualquer lugar, porque nem sempre você vai ter internet, e internet boa. Porém, a vantagem seria ter todo o catálogo do Xbox Cloud Gaming jogável no Nintendo Switch, não apenas a lista que a gente falou lá atrás. E até mesmo se por acaso a Microsoft ela julgasse que alguns jogos muito icônicos da plataforma Xbox, como Halo, ficasse de fora desse catálogo do Nintendo Switch, ainda assim teria um catálogo imenso de jogos para poder aproveitar aqui, assim como é no mobile. E essas são as duas possibilidades, mas claro, dá para sonhar com as duas. Um Switch Game Pass, onde os jogos em comum com as duas plataformas pudessem ser baixados no Nintendo Switch caso você assine o serviço, e aí os jogos que não estão disponíveis nativamente no Nintendo Switch funcionariam através de um serviço de streaming, né, de nuvem, através do Xbox Cloud Gaming, o que seria mais próximo ao que acontece justamente no Xbox para celular, né, onde alguns jogos rodam com touchscreen e outros apenas rodam com controles. Então assim, possível existe como fazer, mas o próprio Phil Spencer, o cabeça da Xbox, já falou que a Nintendo e a PlayStation não querem dar suporte completo ao Xbox Game Pass em suas plataformas, e ele só quer fornecer o serviço se for da forma que ele acredita ser a melhor para os jogadores, a realmente completa. Então, dito isso, será que ia fazer sentido ter o Game Pass no Nintendo Switch? Olha, me permita discordar da Nintendo aqui, eu realmente acho que faz muito sentido e eu vou tentar convencer você de concordar comigo. O Xbox Game Pass do Nintendo Switch não é só uma coisa que faz sentido, ele faz todo sentido. Ele basicamente beneficia todo mundo envolvido, seja empresa, seja cliente, e não só isso, ele resolve grandes problemas desses envolvidos. Bora começar aqui pela Nintendo. A Nintendo tem alguns problemas grandes que o Game Pass ajudaria a resolver. O primeiro problema: o seu sistema em nuvem, que, cara, não funciona. É muito ruim. É jogar em streaming no Nintendo Switch se você estiver fora do Japão, pelo menos a experiência que eu pessoalmente tenho jogando nos Estados Unidos e jogando lá na França, quando eu estive lá, não foi uma experiência boa. É claro que algumas pessoas conseguem aproveitar isso, mas de modo geral, vocês podem perceber que toda vez que um jogo cloud é anunciado pelo Nintendo Switch, tanto no Brasil, quanto nos Estados Unidos, quanto em vários outros lugares do mundo, as pessoas reclamam. Mas é aquela coisa, as pessoas que comemoram estão no pensamento de, é melhor que nada. E de fato, é melhor que nada. Mas não é uma experiência muito ideal, cara. Apenas pessoas de alguns locais específicos, com uma internet específica, conseguem jogar legal. E mesmo lá, cara, não tem a qualidade de um Xbox Cloud Gaming, tá? Cloud Gaming eu jogo aqui no Brasil suave, de boa, e simplesmente funciona muito bem. E olha que ainda tá em beta. E o segundo problema que ele iria resolver é talvez o maior problema: a falta do apoio third party, né, dos jogos que ainda não estão disponíveis no Nintendo Switch seria muito amenizada. Não é novidade para ninguém que o Nintendo Switch a gente não recebe sempre, né, no dia 1 os mesmos lançamentos que saem para PlayStation, para Xbox. Isso quando a gente recebe esses jogos, né? O apoio third party no Nintendo Switch não falta, tem muitas publicadoras, muitos jogos, toda semana vocês estão vendo eu cobrindo isso aqui, mas ainda tem vários jogos que a gente gostaria que lançasse numa mesma paridade no Nintendo Switch e eles não lançam. Pode ver aí o próprio FIFA, que simplesmente lança a mesma versão desde 2018, se não me engano, só trocando a camiseta dos times. Call of Duty, que até hoje acontece alguma coisa que ele não é lançado no Nintendo Switch, e vários outros games que acabam sendo lançados depois, ou sei lá, nunca lançam. Sekiro, Elden Ring, os jogos da From. Então, apesar do catálogo do Nintendo Switch ser incrível, a biblioteca de exclusivos ser maravilhosa, o apoio third party ser imenso e o apoio dos jogos indies ser o mais forte, e apesar do Nintendo Switch ter um catálogo bom o suficiente para ele ser a única plataforma de muitos jogadores ao redor do mundo, ter o Game Pass do Nintendo Switch claramente seria uma ótima vantagem e ajudar os jogadores do Nintendo Switch a ter ainda mais jogos à sua disposição. E agora o terceiro problema que resolveria para Nintendo, e a gente já entra na parte das coisas que seriam boas para a Microsoft,
vamos ser sinceros aqui. A Nintendo ela é pressionada a criar um serviço como o Game Pass e a PlayStation Plus, cara. Eles são os três grandes do mercado: Sony, Nintendo e Microsoft. Sony e Microsoft têm um serviço e a Nintendo ela tem ali o Nintendo Switch Online, que ele é mais focado nos retro games, que a gente aproveita bastante, mas não é exatamente a mesma coisa, né? Não são jogos novos que são adicionados. E a gente sabe que a Nintendo, ela não vai fazer um serviço tipo a PS Plus e o Game Pass. Ela não vai fazer. Eu acho muito difícil a Nintendo simplesmente criar um serviço onde os seus jogos, exclusivos principalmente, estão lá disponíveis, por inúmeros motivos. Agora, ter o Game Pass do Nintendo Switch tiraria um pouco dessa pressão em cima da Nintendo, dizendo, pronto, tá aqui, o serviço do Nintendo Switch de streaming é o Game Pass, e pronto. Ela não precisaria se preocupar com nada sobre isso, pararia de ser pressionada e ainda por cima o console dela ficaria ainda mais atraente por ficar mais completo. E agora para Microsoft, essas seriam as vantagens de ter o Game Pass no Nintendo Switch. Primeiramente, bom, grana, né, obviamente. O Game Pass do Nintendo Switch ia dar muito dinheiro, afinal, meus amigos, vamos ser sinceros aqui novamente, a gente assina o pacote de expansão para poder jogar Nintendo 64, então imagina quantas pessoas não iam pagar para poder jogar um Forza Horizon 5 no Nintendo Switch. Lembrando que o Nintendo Switch atualmente é a plataforma mais popular do mercado dos videogames. Sério, eu não duvidaria do número de assinantes crescer exponencialmente se o Game Pass ficasse disponível no Nintendo Switch. Talvez dobrasse o número de assinantes, não sei quanto ele subiria, mas subiria bastante. Afinal de contas, o Nintendo Switch Online tem 36 milhões de assinantes, claro, muitos ali só pagam R$20 por ano no plano família, né? E o Game Pass, ele tem em torno de 30 milhões de assinantes, ironicamente, segundo a Sony nessa treta aí dos processos, né? Então sim, amigos, vivemos numa realidade onde, pelo menos nos dados que a gente tem na internet, o Nintendo Switch Online tem mais assinantes do que o Game Pass. Embora a arrecadação não seja a mesma, claro, e ainda tem os números de assinantes somente da Live Gold, né, que influenciam nesses números também. Mas de qualquer forma, cara, ia ser vantajoso em termos de grana ali de assinantes novos que a Microsoft ia receber. Segunda parte que seria boa para a Microsoft é a seguinte: talvez o maior problema do Xbox seria resolvido: o Japão. O Xbox sofre para entrar no Japão. E embora o Series S tenha melhorado muito isso, ainda não é o suficiente para colocar o Xbox na briga dos consoles lá no Japão. Mesmo que fosse para ficar em terceiro lugar, mas com números dignos, assim, simplesmente o japonês ignora o Xbox, mano. Eu não sei se vocês sabem, mas no Japão o Xbox vender 4.000 unidades em uma semana é comum, às vezes até menos do que isso, enquanto que as plataformas concorrentes vendem dezenas de milhares de unidades toda semana. Essa aí que vocês estão vendo é a mais recente que temos. E isso, como eu falei, é um crescimento em relação à última plataforma do Xbox, que foi o Xbox One, que vendia ainda menos que isso, cara. Minha teoria é que simplesmente os turistas e os norte-americanos que estão em bases militares no Japão é que compram os Xbox, cara, porque simplesmente a Microsoft não consegue penetrar o mercado lá. Mas agora, imagina se o console mais popular do Japão tiver o Xbox Game Pass. Os japoneses vão conhecer o serviço, eles vão conhecer a variedade de jogos que tem no Xbox, e eu realmente acredito que com o Game Pass no Nintendo Switch as vendas do Xbox poderiam melhorar, porque nos dois casos de Nintendo Switch Game Pass e de Xbox tendo jogos nativamente ali, são atrativos. Se o Switch Game Pass for nativo, os japoneses vão conhecer os jogos que rodam muito melhor no Xbox Series S ou no Xbox Series X. E se for no Nintendo Switch através do Cloud Gaming, eles vão comprar para poder jogar aqueles jogos nativamente. Além de, nesse caso, terem acesso a jogos como Hi-Fi Rush, Psychonauts 2, etc., que jogos que dá para ter um público bom no Japão. Agora, terceiro argumento do que seria bom para a Microsoft ter o Game Pass no Nintendo Switch é que o Nintendo Switch é a máquina que falta pro serviço do Game Pass ser ainda melhor. O Game Pass, ele tá no Xbox, que é console, ele tá no PC, que é, bom, PC, né? E ele tá no celular, mas no celular, cara, não é legal. Tipo, é lógico que é incrível você conseguir jogar um Gears of War 5 no celular e tal, mas o cloud gaming no celular, cara, ele é tudo mais chatinho. Não é uma experiência tão boa, sabe? Ou você vai jogar no touch, que não é tão legal, e acaba com que alguns jogos sejam praticamente injogáveis, por mais que eles tentem adaptar os controles, ou então você precisa comprar um controle extra para utilizar no seu celular. Fora que no celular é aquela coisa, né? Você tá ali jogando, aí vem uma notificação
notificação aqui, aí tem a tela muito pequena, a bateria acaba voando e você não quer que a bateria do seu celular acabe, e não tem jogos nativos do Game Pass ali no celular, enfim, é aquela coisa, né? Agora, no Nintendo Switch, que é uma máquina feita para jogar videogame, a coisa é diferente. Talvez essa seria a melhor plataforma on the go pro Game Pass, junto com o Steam Deck, é claro, né, que também é maravilhoso, mas a gente sabe que é muito mais caro e é difícil de achar, e mais difícil de você carregar de um lado pro outro também por causa do tamanho dele. Enfim, para a Microsoft também é melhor o Nintendo Switch pela diferença de base instalada. Tem muito mais gente que tem Nintendo Switch, então se torna uma plataforma mais interessante e, cara, me desculpa aí, o Nintendo Switch é a plataforma on the go definitiva. Agora, eu falei das vantagens para Nintendo, eu falei das vantagens para Microsoft, mas não só as empresas, os jogadores ganhariam muito de ter esse serviço no Switch. Primeiramente, os jogadores de Nintendo Switch, eles ganhariam muito por ter um serviço que a gente poderia pagar menos para poder jogar mais. Uma das dificuldades para os jogadores do Nintendo Switch é o custo dos jogos exclusivos, que é muito alto, mas se ele tem ali um Xbox Game Pass, pronto, Game Pass, mais promoções aqui dos vídeos de segunda-feira. Inclusive fica o convite aí, toda segunda-feira a gente tem um vídeo de promoções, ativa o sininho para vocês não perderem, não tem por que pagar caro. Aí o cara utilizaria a grana dele para comprar 2 exclusivos por ano, utilizando os Game Vouchers da Nintendo, são os cupons de jogos que eles lançaram recentemente, e pronto. Esse combo, o custo-benefício de bancar o Nintendo Switch seria muito melhorado. Além de 2, claro, termos muito mais jogos disponíveis pra gente poder jogar. E com o Xbox Cloud Gaming também resolveria o problema de downgrade. Aquela galera que fala, ah, esse jogo tá muito feio no Nintendo Switch. Eu prefiro jogar em nuvem pelo Xbox Cloud Gaming para ter os gráficos do Series X. Pronto, resolveria isso também para os jogadores. Agora, e os jogadores de Xbox ganham o que com isso? Basicamente, com o crescimento que teria o serviço, a Microsoft ela podia investir muito mais nele, tornando o serviço muito mais estável do que ele é. Lembrando que o Cloud Gaming ainda está em beta, né? Assim, não é que a gente compartilha da opinião de que o Game Pass é um prejuízo e que a Microsoft banca esse serviço por ser a Microsoft e ter dinheiro infinito. Não é isso, a gente não acha isso, mas o serviço ele é um grande gasto, claro, e muito se acredita que a partir de determinada meta, o valor pode acabar aumentando, né? Mas quem sabe, com os nintendistas ajudando a bancar, ter mais assinantes, esse valor consiga se manter o mesmo, o que seria outra vantagem para os donos de Xbox, diminuindo as chances de aumentar o preço dele no futuro, devido apenas ao aumento de usuários, mesmo que de outra fonte, né, que seja o Nintendo Switch. Sendo bem sincero, mesmo se o Game Pass for mais caro no Nintendo Switch, tipo assim, digamos que o aumento venha, mas apenas para a versão do Nintendo Switch, porque a Nintendo precisa tirar ali a porcentagem dela, etc. Ia ser chato, mas ainda assim ia acabar compensando o valor, cara. A gente sabe o valor que esse serviço tem. E até pra mim, pessoalmente, seria benéfico. Afinal, eu sempre gosto muito de divulgar pra vocês aqui no canal jogos que são fora do mainstream, nos nossos vídeos de tier list, inclusive vocês assistiram a última, tá muito boa. E tem vários jogos lá que estão no Xbox. E eu sei que muitas pessoas acompanham aqui o canal sem ter o Nintendo Switch, mas que tem Xbox ou que tem PlayStation, porque a gente é praticamente o único canal que fala sobre vários desses jogos e traz análises pra vocês todos os meses. E eu sei que tem uma galera que fica tipo, Coelho, mas que raio de jogo é esse aí que você tá falando que é bom? Parece legal, mas eu não vou pagar 100 conto nisso aí. E aí eu podia simplesmente dizer, não cara, o jogo tá disponível no Game Pass, joga lá na moral e aproveita ele no seu Nintendo Switch. Então pronto, até pro canal Coelho no Japão, até pra galera que gosta de Nintendo, ia ser muito bom. Isso aqui tá disponível no Switchão. Bom, eu sei que a esse ponto aqui nos comentários já tem várias pessoas com contra-argumentos do porquê o Game Pass não seria legal no Nintendo Switch, então eu vou tentar prever o que a galera vai estar falando ali, trazendo os meus contra-argumentos aqui pra vocês. Número 1. Coelho, mas pra Nintendo não é bom, porque ela já ganha muito com a venda dos jogos. Ela ia ganhar menos se tivesse o serviço. Bom, a Steam também, né? A Steam também ganha com a venda dos jogos, cara, e ela colocou o Game Pass no Steam Deck. Claro, porque o Steam Deck é um PC, basicamente. Inclusive, o Steam, ele está no PC que também tem Game Pass. É preciso parar de achar que todo jogo no Game Pass é venda perdida, cara. Se você for agora na Steam, você vai ver que nos jogos mais vendidos, muitos desses jogos estão disponíveis no Game Pass, mano. Só aí já quebra esse argumento de muita gente. Inclusive, Hi-Fi Rush vendeu muito bem lá no seu lançamento. E na real, era capaz até de ajudar nas vendas. Muitos inscritos aqui no canal me falam que testam um jogo no Game Pass e acabam comprando ele separadamente no Nintendo
Nintendo Switch para poder jogar on the go onde quisesse. Se por acaso o Game Pass do Nintendo Switch fosse via Xbox Cloud Gaming, muitas pessoas iam assim comprar os jogos que elas gostaram para poder jogar no offline. E a Nintendo ia acabar ganhando duas vezes, tanto na porcentagem da assinatura quanto na venda do jogo separado também. Além disso, o Nintendo Switch ele é a casa dos jogos indies, e tem muitos jogos indies que saem do serviço do Xbox Game Pass, né, depois de um tempo, que iam vender bastante do Nintendo Switch, porque na eShop eles fariam mais sucesso e as pessoas comprariam na promoção quando ele saísse do Game Pass. E mesmo que o Game Pass faça a venda de jogos cair, gente, é só a Nintendo fazer um acordo com a Microsoft e pegar uma parte do valor arrecadado, pronto. Se é com os lucros da Nintendo que você tá preocupado, sabe? Lembrando que a Nintendo foca as vendas dos jogos em seus próprios exclusivos, que a gente sabe que não entrarão no serviço da Microsoft com certeza, e a Nintendo continua sendo muito forte nas mídias físicas. Sério, tem muitos argumentos para rebater esse aí, então bora pro próximo. Coelho, o Game Pass do Nintendo Switch mataria o Xbox? Não faz sentido. Primeiramente, a Microsoft já deu muito claramente a entender que se o Game Pass se tornar forte o suficiente, o serviço deles é que é realmente o Xbox. O console Xbox em si, fisicamente, não precisa necessariamente ter vendas mega expressivas. O Xbox, ele está em todos os lugares, não apenas no console. Então eu acho que o Phil Spencer lá não tá muito preocupado com isso não, sabe? Mas sabe a galera que fica pedindo o Switch Pro? Então, esse pessoal que assinaria o Switch Game Pass teria um Xbox para poder rodar os jogos em melhor qualidade também. Imagina aí até o combo Nintendo Switch Lite mais Xbox Series S. Um para poder rodar o Game Pass portátil e o outro para poder rodar na TV. E como o Xbox Cloud Gaming guarda o seu save, você literalmente passa a fase 1 no Nintendo Switch e a fase 2 você poderia passar no seu Xbox. Ah, agora ficou mais interessante, hein? E olha aqui essa eureka. Com o Game Pass do Nintendo Switch, o Xbox ia ser o tão querido Switch Pro e o Nintendo Switch ia ser o Series Nintendo, o Series N. E pronto, ninguém mais ia ter que se preocupar com isso. É claro que eu tô falando só de uma parcela das pessoas, né? Até porque o pessoal quer um Switch Pro para poder jogar os jogos da Nintendo. Mas enfim, vocês entenderam a analogia aí. Fora o caso do Japão, né? Mas que pode rolar aqui também, cara, que seriam nintendistas experimentando e gostando dos exclusivos da Microsoft e acabando adquirindo um Xbox como um console secundário, cara. De novo, é capaz até do Switch Game Pass mais ajudar do que atrapalhar. Então não vai matar a Xbox, cara. A Xbox é forte pra caramba, não tem essa. Mas eu sei que alguns vão comentar o seguinte: ih, Coelho, mas aí a gente vai ter que pagar dois serviços, o Game Pass e o Nintendo Switch Online. E olha, você tem razão, mas você também não tem razão, porque ninguém tem que pagar nada, mano. Ninguém é obrigado. Você pode não assinar nenhum e nem outro, ou você pode só assinar um deles. Você não precisa nem assinar os dois ao mesmo tempo, se você não quiser. O que a gente está discutindo aqui é uma possibilidade para dar mais opções e não obrigações. E assim, eu acho que tá na hora da gente desmistificar essa parte aqui de são muitos serviços para poder assinar. Você por acaso precisa comprar todos os jogos que lançam num console para poder aproveitar ele? Claro que não. Você acaba comprando um ou outro jogo que você acha mais interessante quando ele lança. Então, tanto o Nintendo Switch Online quanto o Xbox Game Pass, eles têm planos mensais e planos trimestrais, além dos planos anuais, né? O Game Pass ele tem até uma gambiarra para ser anual, mas tem. Você não precisa assinar os dois o tempo todo. Você pode assinar o Game Pass só quando você tiver um jogo que você quer zerar, e aí você assina, sei lá, 1 ou 3 meses, de acordo com o tempo disponível que você tem para jogar. Ou então você assina só quando você tá de férias, sei lá. Muita gente fala disso de tipo, agora tem que pagar por 5 serviços de streaming de séries. Ficou igual TV a cabo, não vale mais a pena. Mano, quantas séries você assiste simultaneamente, sabe? Tá assistindo a série do The Last of Us? Assina lá o serviço. Quando acabar a série, se você não tiver nada mais interessante pra ver lá, você para de assinar o serviço. Aí tu volta a assinar lá a sua Netflix, não sei o que. Você não precisa assinar tudo ao mesmo tempo. Para de jogar dinheiro fora, pelo amor de Deus. Enfim, você não teria que pagar o Game Pass e o Switch Online ao mesmo tempo se você não quisesse. Conclusão, galera, daria pra fazer o Game Pass no Switch sim e seria bom pra todo mundo. Consegui convencer você? Espero que sim. Vai acontecer de fato por causa dessa parceria que a Microsoft de 10 anos assinou ali com a Nintendo? Sinceramente eu não sei, eu acho que não, porque a Nintendo é meio cabeça dura. A Microsoft quer, a Nintendo ela é mais resistente a esse modelo, mas as duas empresas elas têm um histórico de positividade. Minecraft, né, que eles lançaram ali pro Nintendo Switch com crossplay, teve até comercialzinho junto com as duas logos lado a lado, e o recente acordo da Nintendo para Call of Duty por 10 anos na plataforma, né? Claro que a gente não pode ter certeza, mas aparentemente o relacionamento
relacionamento entre Nintendo e Microsoft é bom, é um relacionamento saudável. Existe sim a possibilidade, embora difícil. Então não tem como prever, mas fica aqui nossa torcida e nossa argumentação de que sim, faria sentido. De qualquer forma, meus amigos, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Compartilhem ele ali para ele poder chegar lá no Phil Spencer e no Doug Bowser. E deixem o like aqui no vídeo também, inscrevam-se aqui no canal e, claro, ative o sininho de notificações para não perderem esses vídeos mais argumentativos às sextas-feiras aqui no canal. E lembrando, galera, muito se fala sobre a parceria entre Nintendo e Microsoft e aí sempre vem a dúvida, mas e a Nintendo não vai colocar nada nas plataformas da Xbox? A gente sabe que quem é mais aberta a esse tipo de coisa é a Xbox e a Nintendo é extremamente fechada sobre esse tipo de coisa, então mesmo que o Game Pass viesse de fato para o Nintendo Switch, é muito mais improvável a gente pensar em um Mario no Xbox e um Zelda no Xbox. Então isso provavelmente não aconteceria. Mas mesmo que não dê nada e que nada aconteça, essa aqui é oficialmente a contribuição do canal Coelho no Japão para esse tema. E fica aqui também um vídeo todinho nosso falando muito bem do Game Pass, porque muitos de vocês vêm aqui nos comentários perguntando a nossa opinião sobre ele. E como a internet ela é permeada por flame wars e hate entre as plataformas, que eu acho uma bobeira enorme, vocês sabem, quem acompanha aqui o canal sabe disso, mas quem vê só um vídeo ou outro pode deduzir por qualquer motivo maluco que eu fique fazendo flame contra o Game Pass ou contra as outras plataformas, ou que eu não goste delas. E na verdade eu uso bastante o meu PlayStation e o meu Xbox também. Então tá aí, hoje vocês viram que eu não apenas utilizo o serviço, mas eu torço para ele chegar para minha plataforma favorita, que é o Nintendo Switch. E recomendo a assinatura de vocês para o Cloud Gaming, que é onde eu utilizo ele. Se vocês querem me ouvir falando mais de Xbox e de PlayStation, sigam o meu podcast, é o Up Podcast. É só entrar lá no Spotify, escrever Up, vocês vão encontrar lá, a gente tem muitos episódios sobre ambas as plataformas. E se você gostou de acompanhar essa nossa contribuição aqui, novamente fica o convite para se inscreverem, para ficarem por dentro de tudo sobre o universo Nintendo. E ativa o sininho, porque aqui no canal tem vídeo todos os dias e de bom conteúdo e boa produção para vocês, tá bom? Então mais uma vez, muito obrigado por toda a audiência de vocês, meus amigos. Quem quiser apoiar o meu trabalho aqui, eu agradeço muito por utilizarem os meus links afiliados da Amazon. Tem os produtos aqui na descrição que eu recomendo, mas você pode favoritar aí agora no seu browser, coelhonojapão.com/Amazon. Entre nesse link, deixa favoritado. Na hora de comprar alguma coisa na Amazon, é só você entrar através desse link, que qualquer coisa que vocês comprarem lá, vocês vão estar contribuindo. Se vocês querem encontrar aonde comprar Nintendo Switch mais barato e onde que os jogos estão mais baratos, tem o site nintendobarato.com.br, que tem um robozinho que busca os preços mais baixos e lista lá de hora em hora. Pode chegar também nas redes sociais, @RodrigoCoelhoC, lá no Twitter, no TikTok e também no Instagram, pra gente se aproximar um pouco mais e vocês verem os conteúdos resumidos aqui que eu posto no canal. E eu vou ficando por aqui, meus amigos. Mais uma vez, muito obrigado por terem assistido. Eu espero que vocês tenham se divertido bastante. Eu vou ficando por aqui. Nos vemos no próximo vídeo. E lembre-se sempre, sejam gentis com as pessoas, não briguem uns com os outros por causa de videogame, não ataquem pessoalmente as pessoas por causa de videogame, mantenham as relações saudáveis, porque no fim das contas todo mundo gosta do mesmo hobby aqui, não é mesmo? Então eu vou ficando por aqui, nos vemos no próximo vídeo, um tapa na pata do coelho para dar sorte e até a próxima, amigos. Valeu!